Muito bem, responda rápido. Qual o seu nível de inglês? Quem disse? Duas perguntas capciosas que eu não vou responder diretamente e nem imediatamente, mas que eu posso te ajudar a tentar responder nos próximos minutos. Olá, eu sou Cláudio Nassi, criador do método English Now, para a Dual Língua Franca, te dando as boas-vindas ao nosso canal. Se você estiver à procura de respostas rápidas para isso, nós vamos linkar aqui embaixo dois vídeos que cercam o assunto principal de hoje em 3 minutos e em 6 minutos. Sim, aqui vamos levar um pouco mais do que isso, porque vamos cercar não apenas o quadro comum europeu de referência para línguas, como também pretendo cercar aqui problemas específicos da realidade brasileira e de quebra te dizer como a nossa proposta, como o nosso curso English Now se encaixa dentro do quadro. Para começar respondendo as duas perguntas, posso te adiantar que pouco importa como você respondeu a primeira pergunta. Isso quer dizer que você pode ter inglês básico, pode ter inglês intermediário, pode ter inglês avançado. O importante é a pergunta seguinte: quem disse? E a melhor maneira de responder essa pergunta é um certificado internacional, disse. Sim, por conta de várias questões, não importa muito o que você acha do seu inglês, o que sua família acha, o que seus amigos acham do seu inglês. O importante é que uma instituição internacional conhecida dê ali um carimbo, dê ali um selo, dizendo o que eles acham do seu inglês. E é aí que entra o quadro comum europeu de referência para línguas, The Common European Framework of Reference for Languages, CEFR. E este é o grande tema dessa nossa videoaula de hoje. O quadro foi desenvolvido pelo Council of Europe, Conseil de l'Europe, com apoio da Universidade de Cambridge, England. E tem essencialmente três grandes divisões. A para Basic User, B para Independent User e C para Proficient User. Estas, por sua vez, se bifurcam cada uma delas em duas partes: A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, para cada uma delas, eu vou parando e dizendo o que se espera mais ou menos de você em termos de gramática, vocabulário, horas de estudo, e vou te dar aí um exame da Universidade de Cambridge que mais ou menos equivale a cada uma dessas etapas. Outra coisa que tem que ser dita é que todos os exames vão testar suas 4 habilidades: reading, speaking, writing, listening. E aí já começam os problemas, porque a maioria das pessoas não está no mesmo nível em cada uma dessas habilidades. O normal é que você entenda inglês muito melhor do que você fala inglês, ou que você leia inglês muito melhor do que você escreve. Para conseguir passar esses exames, conseguir cada um desses certificados, você precisa ter mais ou menos uma performance homogênea em cada um desses quesitos. Tem que ler, escrever, entender e falar mais ou menos do mesmo jeito. Não pode super pontuar numa parte e zerar na outra. Visão geral, começando com o tamanho do seu vocabulário. A regra prática aqui é que você começa com um vocabulário essencial de 500 palavras e dobra esse número a cada nível. Você imagina aí 500 palavras para o seu A1, 1000 A2, B1, 2000 palavras. Lembrando que 500 palavras é mais ou menos o número de palavras que você vai ter ali no seu exame e que você não sabe quais serão essas palavras. Então, o ideal é que você tenha, claro, mais de 500. Coloque aí uma margem de 30% para mais, para que você possa fazer o exame com um mínimo de tranquilidade. Aqui se espera que você tenha já domínio rudimentar dos tempos principais do presente, do passado e do futuro. E
consiga levar uma conversação com um falante nativo se ele, claro, facilitar a interação e falar devagar e bem pausadamente. O exame Cambridge que mede isso é o KEY, ou CAT, que pressupõe aí algo em torno de 400 horas de estudo. E aqui vai o meu parêntese sobre o English Now e a realidade brasileira. O curso aqui foi mais ou menos organizado tendo em mente esse quadro comum europeu. Nosso primeiro ciclo, com aulas de 1 a 4, correspondem mais ou menos a um nível A1. No final do primeiro ciclo, no final do nível, a gente organizou um pequeno teste. Teste seu inglês básico em 20 frases. Até hoje, o maior sucesso do canal. Grande sucesso aqui. Deu problema. Ora, fiquei surpreso, para não dizer chocado, com o número de comentários se queixando do teste, dizendo que aquilo não era inglês básico. O teste era basicamente verbo to be, com uma outra palavrinha, um outro verbinho ali, só para dar uma corzinha, mas era essencialmente uma medição da sua habilidade de manipular a frase usando um único verbo, o verbo to be. Teve muita queixa. Isto não é básico, com raiva. Meu professor disse que isto não é básico. E aí você vê a importância do quadro comum europeu para acabar com o disque-disque, para acabar com o que é nível básico. No nível A2, a coisa fica um pouco mais complexa em relação ao nível anterior. Aqui já são esperados tempos verbais como Present Perfect Continuous e algum conhecimento essencial do uso de verbos modais. Variedade de tópicos pode também se ampliar. Falar um pouquinho sobre o clima, falar sobre sua cidade, seu país e se estender um pouco mais nas suas opiniões sobre cada tópico também podem fazer parte da avaliação. Nesse momento do curso a gente está chegando no finalzinho do nosso segundo ciclo, mais ou menos o equivalente de um A2. E você vai reconhecer pelas aulas numeradas até o número 8. Próximo estágio, B1. Já entramos na categoria Independent User. Você consegue levar uma conversa com um falante nativo de inglês envolvendo outros tópicos. Se espera uma ampliação de repertório em relação ao nível anterior. Reading and Writing. Nos níveis A1 e A2, o teste de leitura e de escrita vai ser feito com coisas simples, com cartazes, avisos, para você extrair dali alguma informação essencial, e na parte da escrita, você vai ter que escrever uma mensagem curta, uma coisa simples. Nos níveis B1 e B2 começa a produção de texto séria. Sim, você tem que ser capaz de escrever um texto com coesão e coerência. Tem que concatenar a ideia. Tem que ligar A com B. Muita gente já fica nesse nível. Muita gente já para aqui. Aqui você já tem que ter mais conhecimento de tempo verbal. Algum domínio de if clauses, frases condicionais. O exame aqui é o PAT e estamos falando de algo entre 400 e 600 horas de estudo de inglês. Já no nível B2, se espera que você tenha resolvido o grosso de toda a gramática do cotidiano. Tempos verbais menos conhecidos como Past Perfect Continuous são esperados. Aqui você já tem que ter resolvido essencialmente todos os seus tempos verbais. Você já tem que estar em condições de soltar qualquer frase do cotidiano, incluindo condicionais mais puxados, como por exemplo na frase "se você tivesse me avisado, eu teria saído mais cedo". Se você tem que pensar nessa frase ou não tem a menor ideia de como montá-la em inglês, você tem que trabalhar para chegar aqui. E aí eu quero entrar em uma outra peculiaridade da realidade brasileira. A vasta maioria das escolas de inglês vai chegar aqui, nesse ponto, com seus cursos avançados. Isso quer dizer que se a frase "se você tivesse me avisado, eu teria saído mais cedo", não te dá problema nenhum, você monta a frase tranquilamente, a maioria das escolas do Brasil vai te dar um carimbo avançado. Isto não é inglês avançado para o quadro comum europeu de referência. E aqui temos uma coisa importante, que é importante que você perceba. Os parâmetros brasileiros estão longe dos parâmetros internacionais. A gente já começou a atacar esse problema e suas questões
principais em outro vídeo aqui do canal. Um vídeo intitulado Quantos brasileiros falam inglês? Se você tiver na dúvida do que a gente está falando aqui, sobre o que é nível, dá uma checada nesse vídeo. Nessa aula, vamos deixar link aqui embaixo também, para você ter uma ideia do tamanho do problema. E também para você ter uma ideia da nossa proposta, do que a gente está tentando fazer aqui, do que a gente está propondo em termos de curso. Diferenças sutis entre conotações de palavras que podem soar mais negativas ou mais positivas também são tema desse estágio. Estamos falando de algo entre 600 e 800 horas de estudo. E o certificado da Universidade de Cambridge que vai medir isso é o FCE First Certificate of English. E isso é o B2. Sim, a maioria das pessoas que procuram o curso de inglês imagina isso. Imagina chegar num nível B2. E nem sequer imagina o que pode acontecer nos outros níveis. Ninguém imagina o C quando começa um curso de inglês. Porém, se você pensa em imigrar, conseguir emprego no estrangeiro, fazer um curso universitário em outro país, você vai precisar passar daqui, vai precisar de um certificado internacional que dê conta um pouco melhor de representar qual é o seu repertório em inglês. Tá, sabia. A luz toda, né? Mas... vai. Oh. Acabou a luz! Power cut! Vamos seguir! 12, 10 agora. Next level. Proficient user. Muito bem, chegamos no nível C1. Aqui você tem algo em torno de 1000 horas de estudo. Muito bem, chegamos no nível C1. Aqui você já tem algo em torno de 1000 horas de estudo de inglês. Aqui vai se esperar de você mais sutileza de vocabulário, mais sutileza na sua compreensão de texto. Nessa altura você já deve, por exemplo, ser capaz de identificar quais são as tendências políticas ou filosóficas do autor do texto que você está lendo. O teste de Cambridge aqui é o Certificate of Advanced English, também expedido pela University of Cambridge. Prometi falar do TOEFL e do IELTS, que são exames de pontuação. O TOEFL americano, o IELTS britânico, que são exames que você pontua. De acordo com a pontuação que você atinge em cada um desses exames, eles conseguem situar ali se você está entre o B1 ou o C2. E você precisa de pontuações cada vez mais altas para os níveis mais altos, evidentemente. Sim, níveis C1 e C2 pode preparar para escrever um texto de outro nível. Claro, você vai precisar de coesão e coerência, como nos níveis anteriores, mas vai ser mais sofisticado. Você tem que estar em condições de lidar com assuntos variados, história, filosofia, ciência, dependendo do teste que você escolher. Você tem que estar ali em condições de organizar um texto, eventualmente dar a sua opinião sobre um assunto relativamente complexo. Ou seja, você tem que escrever melhor do que a maioria dos falantes de uma língua escreve. Sim, escrever é um problema. Eu fui para a faculdade de letras numa das boas universidades desse país. Chegava a época de escrever trabalho, todo mundo tremia na base. Anos de curso de português na escola. Chegava para escrever na faculdade um trabalho em português, travava. Por quê? Porque no Brasil, no geral, se escreve muito pouco. Isso é uma lacuna de qualquer curso de língua, incluindo os cursos de português. Basta dar uma olhada aí na seção de comentários de qualquer canal na internet para saber do que eu estou falando. O brasileiro escreve pouco e escreve mal. E se isso não está absolutamente evidente para você, é porque você é mais uma vítima do sistema educacional brasileiro. Mas nós aqui ainda acreditamos em você. Chegamos ao nível C2. Quantas horas de estudo você acumulou? Algo em torno de 1.200 horas. Ora, o que é isso? 1.200 horas de estudo? 1 hora por dia, folgando nos fins de semana durante 4 anos. Essa é mais ou menos a sua conta. Nesse nível, você provavelmente entende inglês, às vezes melhor do que um falante nativo. Você pode sair nas ruas dos Estados Unidos ou da Inglaterra perguntando para as pessoas o que é Present Perfect,
como funciona e é muito provável que a maioria das pessoas não tenha a menor ideia do que você está falando. Não será seu caso nesse nível. Você vai saber exatamente o que é, saber explicar e saber explicar o uso para o falante nativo. Nesse nível, se espera de você também sutileza e riqueza de vocabulário. Num dos vídeos que eu estudei e selecionei para linkar aqui embaixo, tem ali um professor inglês explicando que tipo de sutileza de vocabulário é esperada aqui, e ele fala da diferença entre talkative, loquacious and garrulous. A maioria das pessoas, dos falantes nativos, vai conhecer talkative e usar talkative, mas já não mais vai conhecer a segunda, loquacious. Eu sou falante de uma língua latina, sou falante de português. Para mim essa palavra é transparente. Eu já imediatamente ligo com o equivalente português loquaz. Mas você vê que nem todo brasileiro vai conhecer essa palavra, loquaz. Já a terceira, garrulous. Veja você, eu falo inglês todo dia há 20 anos. A primeira vez que eu vi essa palavra na minha vida foi neste vídeo que eu linkei aqui embaixo, garrulous. Um sinônimo das anteriores que eu não conhecia. Passei 20 anos falando inglês cotidianamente sem esbarrar nessa palavra. Estamos falando efetivamente de outro nível de inglês, isto é, inglês avançado em nível internacional. Então, na próxima vez que alguém te soltar a pergunta What's your level of English? Advanced? Intermediate? Says who? Well, the University of Cambridge does. E geralmente isso silencia o assunto. Muito bem, é isso aí. Espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda para você aí se situar o seu inglês e se situar no mundo, dentro do planeta e dentro do English Speaking World. Gostou do vídeo? Dá like! Se interessou pelo assunto, assine o canal, dá uma olhada nos nossos outros vídeos. Siga o nosso curso! Quer mais informação sobre os cursos e os vários produtos da Dual Língua Franca? Well, mande um e-mail pra gente. Por enquanto é só. See you next time. Bye bye!